A Guerra de Troia, fenícios, hebreus e seus aliados. Os fenícios e hebreus dividiam como aliados o poder da região conhecida hoje como Oriente Médio e tinham também vários outros aliados na Ásia Menor, Península da Anatólia, principalmente os troianos. A Grécia, centrada principalmente no Peloponeso, era um outro poder. Formada originalmente pelos minoicos, teve o seu primeiro período denominado micênico, que floresceu entre 1600 e 1200 a.C., passando depois para outros períodos como o homérico entre 1100 e 800 a.C., o arcaico de 800 a 500 a.C., o clássico de 500 a 338 a.C. e finalmente ao helênico de 338 a 146 a.C. No período homérico houve uma decadência civilizacional, no entanto, é nesta época em que foram produzidas as obras de Homero, como a Ilíada e a Odisseia. A Grécia não tinha unidade política, coexistindo vários reinos, os quais, além de praticarem o comércio, nutriam constantes guerras entre si e entre outros povos, principalmente avançando para a Anatólia adentro para ampliar seus domínios, subjugando os povos instalados em toda a região. Dentro desse contexto, conforme narrado por Homero na Ilíada, ocorreu a Guerra de Troia, a qual é revestida pelos contos mitológicos gregos, como as irmãs Helena e Clitemnestra que se casam com os irmãos Menelau e Agamenon, de Micenas, assim como Paris, filho do Príamo rei de Troia, que ao raptar Helena, desencadeia todo o conflito. Mas esse deve ser mais um episódio de guerras motivadas por outros interesses, já que Troia, pela sua posição estratégica, na medida em que dava acesso para a Anatólia, oferecia uma resistência natural contra os invasores vindos do Ocidente. É razoável compreender que todos os povos e nações existentes na Ásia Menor, Anatólia, como os hititas, frígios, lídios, assírios, na Ásia com os mesopotâmicos e os persas e no Oriente Próximo com os fenícios e os hebreus e egípcios, que apesar de suas diversidades culturais, tinham aspectos comuns em suas formas de organização social, além de nutrirem interesses comuns, faziam alianças para a proteção de seus domínios. Assim, apoiavam Troia, defendendo-a. Por muito tempo Troia foi considerada uma lenda, até ser descoberta no ano de 1870 por Heinrich Schliemann, arqueólogo alemão, que revelou evidências de várias cidades construídas umas sobre os destroços das anteriores. Troia fazia a conexão portuária entre o Oriente e o Ocidente, com grande riqueza obtida pelo comércio, sendo reconhecida pelas vestimentas requintadas usadas pelos seus habitantes, pela produção de artefatos de ferro e construções de muralhas fortificadas para sua defesa. O que se sabe desta guerra é por Homero, mas ele não define quando ela ocorreu. Segundo o professor Dr. Rustem Aslan, arqueólogo da Universidade de Sanakalion Sekismart, Sumu, a antiga cidade de Troia foi destruída e restabelecida muitas vezes devido a guerras, incêndios e terremotos, conforme escavações que têm sido realizadas na cidade situada ao sul do Estreito de Dardanelos nos últimos 156 anos. De lá para cá, foram descobertas 10 camadas de assentamentos. Cada uma dessas camadas foi nomeada e numerada de Troia e a Troia Xi. Aslan acrescentou que recentemente foi encontrada uma nova camada que decidiram chamar de Troia Zero. Ele diz que esses vestígios encontrados são muito importantes para compreender a história da fundação de Troia. De acordo com as descobertas da camada Troia Zero, os pesquisadores estimam que a cidade tenha sido fundada em torno do ano de 3500 a.C., ou seja, 5.500 anos atrás. Homero conta que os espartanos e aqueus cercaram a cidade por 10 anos, motivada por conta do rapto de Helena, esposa do rei espartano Menelau, por Paris, um dos filhos do rei de Troia, Príamo, durante a visita diplomática que fez à Grécia. O fato enfureceu Menelau ao ponto de ele arregimentar um poderoso exército, liderado pelo rei Agamenon de Micenas. Suas forças cruzaram o mar Egeu a bordo de mais de 1000 navios. Embora a história seja revestida de relações de amor, traições e vinganças, esconde os interesses dos gregos sobre a Ásia Menor, o que corrobora com as descobertas de que Troia foi destruída por várias vezes. A época da construção do templo, 1000 a.C., foi o apogeu da aliança entre os fenícios e hebreus, que buscavam consolidar o domínio sobre a região. Mais ao oriente estavam a Assíria, a Mesopotâmica e a Pérsia, que viriam posteriormente dominar a região, mas isso muito tempo depois. Nabucodonosor, por exemplo, em 587 a.C., ocupou a Palestina, destruindo o primeiro templo e levando os hebreus como cativos para a Babilônia.
O Império Persa viria a consolidar seus domínios por volta de 600 a.C., com Ciro I. Então, a época da aliança entre a Fenícia e Israel coincide com a Guerra de Troia, podendo ter ocorrido por volta do ano 1000 a.C. Na realidade foi uma guerra de grande dimensão, tendo arregimentado por parte da Grécia 50 povos, e do lado Troia, uns 30 povos, com pelasgos, fenícios, hebreus, egípcios, amazonas e outros povos da Ásia. Tratou-se, portanto, de uma guerra mundial. Uma guerra que envolveu milhares de pessoas, imensas frotas navais e muitos anos de conflito. Seguramente as motivações das guerras sempre são de natureza econômica e essa não teria sido diferente. Os fenícios, que já realizavam um intenso comércio em todo o Mediterrâneo, e por serem aliados de todos os povos do Oriente, faziam a distribuição e intercâmbio entre as diferentes regiões, até para fora das colinas de Hércules, Estreito de Gibraltar, tendo chegado até a Inglaterra, para comprar estanho e couro dos antigos bretões, e em troca fornecendo outros produtos oriundos da Ásia e de regiões em que tinham entrepostos. O período de ouro dos fenícios iniciou por volta de 1500 a.C., com o auge entre 1200 a 800 a.C. Os fenícios e seus aliados contrariavam os interesses gregos que buscavam uma hegemonia de domínio comercial e cultural. A competitividade dos fenícios foi incomodando os gregos de modo a criar um forte sentimento de rancor que viria a ser consumado séculos depois, culminando com a destruição total de Tiro, Tur, capital da Fenícia, quando a mesma, em 333 a.C., sofreu um cerco de 8 meses e foi capitulada com a destruição total da cidade e a escravidão de toda a população, por Alexandre. Mas, voltemos para os aliados dos fenícios na Guerra de Troia, incluindo as Amazonas. Amas é a forma jônica para a palavra Amazon de origem iraniana, cujo significado é lutando junto ou guerreiras. As Amazonas, embora sejam mencionadas pelos historiadores gregos, como Heródoto por exemplo, foram por muito tempo consideradas como lenda. No entanto, a atual historiografia já dispõe de evidências arqueológicas de mais de 1000 sepulturas nômades de territórios das estepes, desde o Mar Negro até a Mongólia. Já foram descobertos esqueletos femininos com ferimentos provocados por perfurações como flechas e lanças, demonstrando que existiram mulheres guerreiras que cavalgavam, conforme pode ser constatado nos documentários que podem ser acessados pelos links acima.